Beleza, show de bola. Para o quiz aí, pessoal, presta atenção aí na apresentação que tem várias chamadas que a gente vai fazer aqui. Eu vou dar uns toques, mas o quiz é meio difícil, hein? Então, fiquem atentos, vai precisar, tá? Também, só um housekeeping aqui antes da gente começar. Vou pedir para vocês, quando vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no painel, a gente tem um painel de perguntas e respostas aqui do Zoom mesmo. O pessoal já está aqui para me apoiar enquanto eu fizer a apresentação, a galera vai respondendo. Podem ir colocando as perguntas, no final a gente dá uma repassada para ver se ficou alguma coisa sem ser respondida, alguma coisa para a gente discutir no final da apresentação, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, primeiro, para introduzir quem ainda não conhece a Gigamon. A Gigamon é uma empresa americana. Ela existe já há um bom tempo, né, desde 2004, mas ela está no Brasil desde 2015. É líder desse mercado que a gente chama de visibilidade de tráfego. Nós temos um market share já importante, já significativo aqui no Brasil. E olhando para o Brasil, os maiores clientes estão certamente aí no setor financeiro, ser provedores de serviço, e algumas empresas do varejo também usam bastante o Gigamon. Então, só para dar um contexto de quem é a Gigamon, falar um pouquinho dela, né? Mas vamos cair direto no assunto do dia aqui, que é o TLS, Transport Layer Security. O TLS, ele é um protocolo, né? E a gente vai explorar não só o que é o protocolo, mas como fazer inspeção do TLS, como usar a inspeção para conseguir ver o que está sendo trafegado dentro daquela comunicação criptografada. Vamos falar também sobre como a Gigamon entra nesse cenário, e eu vou fazer uma demonstraçãozinha bem rápida de como isso funciona no Gigamon também, uma coisa bem simples. E eu vou passar pelos casos de uso, cara, como que eu coloco, para que eu uso, que tipo de ferramenta eu alimento, quais são os cenários mais comuns, o que as empresas têm feito em relação à decriptação, né? Então, o TLS é um protocolo de encapsulamento de tráfego. Ele é um protocolo que ajuda as empresas a ter confidencialidade, integridade e autenticação no tráfego de internet, principalmente. Quando eu falo que ele é um protocolo de encapsulamento, isso significa que outros protocolos podem funcionar em cima do TLS. Então, aqui, por exemplo, nesse slide ele mostra bem, né? Olha, eu tenho aqui o TLS em cima da camada TCP, da comunicação, e ele pode criptografar protocolos como protocolo acesso em página web, acesso em servidor de troca de arquivos, acesso em serviços de e-mail. Então, ele serve como uma base que criptografa toda a comunicação e dali para cima está tudo protegido. Então, é por isso que ele é tão amplamente usado, né? Apesar de todo mundo conhecer o TLS pelo HTTPS, né, todo mundo acessa um site com HTTPS e acha que o TLS é usado só ali, isso não é verdade. A gente, em muitas implementações, se você for em qualquer implementação corporativa, é comum você ver o TLS sendo usado, por exemplo, em comunicação de banco de dados, em comunicação de e-mail, comunicação de acesso em servidores LDAP. Eu coloquei até uma tabelinha aqui no meu slide mostrando a versão não segura do protocolo, por exemplo, aqui o HTTP na porta 80, e quando você usa com o TLS, você já tem uma porta padrão também na 443. Então, o que é importante? O TLS não é só HTTP, ele também é usado aqui em vários outros protocolos, né? E ele é um protocolo de sessão, né? Então, para cada acesso que um usuário faz, por exemplo, num serviço na internet, ele estabelece uma sessão TLS, e essa sessão é uma sessão ponto a ponto. Comunicação que saiu do usuário final até o servidor, ela é criptografada, e esse protocolo ele foi desenhado para não ser interceptado. Isso é importante vocês saberem. Ele não foi concebido para que alguém entrasse no meio da comunicação e conseguisse ver o que está sendo trafegado ali de informação. Então, para isso funcionar, existem sim algumas estratégias de inspeção de TLS que eu vou falar mais para frente, mas é importante que vocês tenham isso em mente na hora de fazer a avaliação. Uma sessão TLS, ela segue alguns passos, né? Eu não sei se está aparecendo aqui certinho, Caio, se você puder me confirmar se está aparecendo a imagem completa. Obrigado. Ela segue alguns passos, né? Toda negociação TLS ela tem duas fases principais. A primeira delas, ela é baseada em criptografia assimétrica. Então, é onde acontece, por exemplo, ali toda a troca de chaves, né, onde o cliente fala com o servidor e faz a troca de chaves, define quais vão ser os protocolos de criptografia usados, qual vai ser o tipo de o protocolo de autenticação das mensagens. Então, tudo isso é conversado nessa primeira fase. O resultado dessa primeira fase é a definição de uma chave compartilhada
que ambas as pontas, o cliente e o servidor, vão usar para criptografar a comunicação. E essa segunda fase é onde realmente tem a troca de dados. E essa troca de dados ela é feita usando criptografia simétrica, ou seja, as duas pontas têm a mesma chave ali para encriptar e decriptar. Por que isso? Porque a criptografia assimétrica ela tem um peso computacional muito grande. Então, se a gente tivesse que usar criptografia assimétrica para fazer todo o trabalho, ia ficar muito lento, ia ficar muito pesado. A criptografia simétrica ela entra aqui para fazer isso. Então, aqui nesse slide eu coloquei uma imagem de uma negociação do protocolo TLS 1.2. E aí tem uma sequência de mensagens aqui que não vale a pena a gente passar por cada uma delas, mas eu gostaria de destacar aqui a quantidade de idas e vindas que podem acontecer numa negociação de TLS. Você vê aqui que só nesse exemplo tem 10 diferentes. Quando a gente vai para o TLS 1.3, muda bastante o cenário. O TLS 1.3 é a última versão do protocolo. Ela é uma versão que trouxe melhorias de segurança também, né? Porque ela deixa de suportar toda aquela gama de algoritmos e de cifras que são inseguras. No TLS 1.3 ele já deixa de suportar. Mas o grande benefício que ele traz mesmo para as organizações é o ganho de performance. Você pode ver aqui nesse exemplo que ao invés de ter aqueles 10 passos da negociação, no estabelecimento de uma sessão TLS a gente tem 3. Então esse é o grande benefício do TLS 1.3, é fazer a coisa ser mais rápida, mais otimizado, menos indas e vindas. A experiência do usuário ao acessar um serviço que tem TLS fica melhor, nesse caso aqui. Então, para dar um exemplo bem básico, né, eu entrei aqui no site da Gigamon e para você ver qual que é o certificado que está sendo usado, é só você clicar aqui no cadeado e clicar ali em Certificate, ele vai te mostrar os detalhes, né, do que tem no certificado, para quem que esse certificado foi emitido, quem foi a autoridade certificadora que assinou esse certificado. Isso daqui é importante para garantir, né, esse modelo da internet de uso de TLS e certificados é um modelo baseado em confiança. Então, tem uma autoridade certificadora que tem lá uma série de controles, desde com segurança física até processos todos bem definidos para fazer a gestão dos certificados. Essa autoridade ela assina os certificados que são usados pelos usuários finais, pelas empresas. Então, isso daqui é muito importante. Precisa ser um certificado, ele passa a ser aceito pelo seu browser se você confia no certificado assinado por aquela autoridade. É um conceito muito importante aqui, até pelo que a gente vai falar depois da inspeção de TLS. E aqui eu mostro, né, quando você vem aqui nas outras abinhas de detalhes, de Certification Path, ele mostra todo o detalhamento e mostra a cadeia de confiança de emissão desse certificado também. Para a sua máquina confiar no certificado, ele precisa ter o certificado da CA que assinou o certificado. Por exemplo, no caso que eu comentei aqui, a DigiCert ela assinou o certificado da Gigamon. Então, para isso funcionar bem na sua máquina, o seu computador ele tem um repositório de certificados que ele confia, o repositório do certificado das autoridades certificadoras. Então, meu navegador só confiou na página da Gigamon porque o certificado da DigiCert ele estava aqui nessa lista, nesse repositório. Então, isso daqui, se não tivesse, ele ia dar aquela mensagem que todo mundo já viu de certificados não confiáveis e tudo mais. Né? Isso é muito importante, isso daqui é o que garante, essa lista ela é atualizada, né? Está dentro dos sistemas operacionais por padrão, e elas são atualizadas ao longo do tempo, e é isso que faz aqui a cadeia funcionar. Beleza? Isso foi uma introdução do que é o TLS, do que ele faz, para que ele serve, e alguns detalhes aqui de funcionamento, né? E nós, pensando em segurança, é importante a gente fazer a inspeção do TLS. Né? E a inspeção do TLS, por que ela é importante para a segurança? Porque mais de 80% do tráfego da internet hoje transita criptografado, usa TLS. E dentro desses 80%, olhando para esses 80%, mais de 50% dos malwares que a gente vê que se comunicam com a internet, que se comunicam com a rede, implementam criptografia. Então, são dois números chaves aqui, 80% do tráfego criptografado, mais de 50% dos malwares usando essa criptografia, e um número que a gente pegou aqui do Gartner, 60% das empresas falhavam em fazer a decriptação do tráfego de forma efetiva em 2020, ano passado, final do ano passado. Então, isso coloca uma situação de risco para todas as empresas. Você precisa ver o que está dentro do tráfego criptografado para ver se aquele mecanismo que foi concebido para ter uma comunicação privada legítima, se não está tendo algo malicioso ali. Então, é por isso que é importante fazer a inspeção de SSL.
E essa inspeção ela é feita de algumas formas, né? Eu vou mostrar aqui 3 exemplos, né? Existem algumas situações diferentes em que você faz a inspeção. A primeira delas é quando você faz a inspeção inbound. O que significa o inbound, né? Imagina que tem um usuário na internet fazendo um acesso em um site ou um sistema seu que está publicado para a internet. Nesse caso aqui, como o sistema é seu, como você faz a gestão de tudo isso, você tem o certificado. Então, você pode usar esse certificado que você é dono para fazer a decriptação do tráfego. Esse daqui é um dos cenários possíveis. Um segundo cenário é o cenário que você tem um usuário interno conectado na sua rede, conectado no escritório, enfim, qualquer ponto da sua infraestrutura, e ele tentando fazer a navegação na internet. E esse cenário ele muda um pouco de figura, porque diferente do cenário inbound, onde você tem o certificado, no cenário de internet você não tem. E isso daqui apresenta um desafio, porque eu não consigo pegar o certificado e a chave privada dele para decriptar o tráfego. Então aqui existe um desafio, existe uma forma de fazer isso, que eu vou explicar mais ali na frente. E existe um terceiro cenário que a gente está vendo cada vez mais clientes preocupados, que é olhar o tráfego entre usuários internos e os servidores do ambiente. Então, por exemplo, eu tenho um data center e eu quero ver se dentro do meu público interno, se não tem máquinas comprometidas tentando fazer ataques para dentro do meu data center usando o canal criptografado. Esses são os 3 cenários que eu vou explorar aqui nessa apresentação, né? E são os 3 cenários mais comuns. É importante ter em mente essa diferença, tá? Quando eu tenho o certificado e quando eu não tenho, porque a tratativa de inspeção é diferente. Legal? Ainda falando sobre possibilidades de decriptação, existem duas opções. Tá? A primeira delas, que muitas empresas tentam usar, é esse cenário que está aqui na esquerda de decriptação passiva. Como que isso funciona, né? Eu tenho, por exemplo, um usuário fazendo acesso a uma aplicação ou a um sistema na internet, e aí eu tenho, de alguma forma, o tráfego de rede desse usuário falando com o servidor, ele é copiado para uma ferramenta que faz o trabalho de decriptação do TLS e encaminha o tráfego decriptado para alguma ferramenta de análise. Pode ser um IDS, pode ser um DLP, pode ser uma ferramenta de NDR, pode ser várias ferramentas diferentes que usam cópia de tráfego aqui. Esse cenário ele funcionava razoavelmente bem no passado, e aí já com o TLS 1.2, ele já deixou de funcionar bem, por quê? Porque muitos dos algoritmos de troca de chaves usados aqui, os mais modernos, né, eles usam um conceito chamado PFS. O que é o PFS? O PFS ele serve para você não usar a chave privada o tempo todo para fazer a criptografia e a descriptografia. Na negociação do TLS, a gente chega em uma chave de sessão e essa chave de sessão é usada para criptografar. Com o PFS, você tem uma nova chave de sessão gerada a cada nova sessão. Isso daí serve, por exemplo, para... Imagina que um atacante conseguiu comprometer uma chave em algum momento. Se ele tiver cópia do histórico do tráfego, ele consegue usar aquela chave para decriptar todo o histórico. Então, o PFS ele vem para resolver esse problema. Se o atacante conseguiu pegar a chave agora, ele vai conseguir decriptar sim o tráfego daquela sessão, mas o de todas as outras não. Isso cria um desafio, porque quando você está fazendo a troca de chaves dessa forma, esse cara aqui no meio, ele não participa da negociação, estando fora do caminho, né? Estando recebendo só cópia do tráfego. Ele não consegue ter acesso à chave que foi a chave de sessão. Ou seja, já no TLS 1.2 já tinha um desafio grande. No TLS 1.3, isso daqui é pá de cal, isso aqui acabou. Se você colocar aqui o TLS 1.3 nessa comunicação, você já tem que pensar em tirar esse cara daqui e ir para esse outro cenário em linha. Por quê? No cenário em linha, a solução está no meio do caminho aqui. Eu estou no meio da negociação. Então, quando o cliente tenta fazer o acesso no servidor, o Gigamon, no caso aqui, ele faz a interceptação dessa comunicação, o Gigamon faz uma sessão TLS com o servidor, ele faz uma sessão TLS separada com o cliente, e ele atua como um bridge entre essas duas conexões, ele atua como um proxy ali. E nesse fato dele atuar como um proxy, ele consegue sim ter acesso a todas as chaves de sessão. E, lógico, para isso funcionar, o Gigamon ele precisa atuar como uma autoridade certificadora. Eu preciso ter um certificado aqui que consegue assinar certificados. O Gigamon faz isso on the fly. E todas as máquinas precisam confiar nos certificados emitidos pelo Gigamon. Por isso é importante aquele conceito de autoridade certificadora. Fazendo isso,
A gente sim, independente se é TLS 1.2 ou 1.3, a gente consegue decriptar o tráfego e fazer esse tráfego passar em linha por ferramentas ou gerar cópia de tráfego para ele para outras ferramentas também. Tá? Então, essas são as duas formas de implementação. Tem que ficar muito atento com a decriptação passiva, porque ela tem dias contados. Tá? Então, para dar um exemplo aqui, eu peguei um acesso que eu fiz aqui na página da própria Gigamon, no sistema nosso, usando o TLS 1.2. E aqui você observa, a primeira mensagem do TLS 1.2 é um client hello, falando com o servidor. No TLS 1.3, ele é muito parecido. O client hello vem para acesso a um servidor de destino. Na hora que vem a resposta do servidor, já começa a ter as diferenças, porque no TLS 1.2, a informação que vem de volta do servidor para o cliente, ela passa o certificado aberto na comunicação. Esse certificado ainda não está criptografado. Eu poderia, por exemplo, usar esse certificado, pegar informações dele para fazer, por exemplo, categorização, para não decriptar essa comunicação. Isso daqui era possível no TLS 1.2. Já no TLS 1.3, isso já não é mais verdade. O certificado, ele vem criptografado. Então, se você olhar aqui o server hello, o certificado já veio criptografado, eu não consigo mais usar aquela informação para tomar decisões de filtragem, categorização, por exemplo. Então, o TLS 1.3 já começa a introduzir algumas dificuldades adicionais para a inspeção de TLS. Tá? Tem uma dificuldade adicional, e isso é uma extensão do protocolo do TLS 1.3, que chama Encrypted SNI. O que esse cara aqui faz? Já no client hello, a primeira mensagem que o cliente manda para o servidor, o server name, aquela aplicação que eu estou acessando, né, no meu caso ali atrás era o Gigamon, né? Estava acessando aqui, ó, gigamon.sharepoint.com. Aqui ele já está criptografado. Então, dificulta ainda mais você fazer o trabalho de inspeção e categorização na hora de fazer a decriptação. Esse aqui é um ponto, é uma mudança que veio com o TLS 1.3. Ficou bom para a privacidade e ficou bem ruim para quem está tentando abrir esse tráfego aqui e monitorar. Legal? Então, quais são as abordagens, né? Como a gente vê as empresas abordando esse papel de decriptar ou não decriptar o tráfego dentro das empresas e como fazer isso. Eu listei algumas opções aqui que eu particularmente já vi na prática em vários dos clientes que eu converso. Então, uma delas é simplesmente não fazer a decriptação. Sim, essa é uma opção, de longe não é a melhor opção de segurança. A gente já falou sobre os malwares que trafegam ali de forma criptografada na rede. Se você não decripta, você não vê. Existe uma segunda opção que tem muita gente falando dela, mas não é tão efetivo quanto você decriptar. Então, por exemplo, eu monitoro o tráfego e em cima dessa monitoração de tráfego eu pego e fico olhando quais são os atributos ali, o client hello, eu pego as informações de SNA e todas as informações do certificado e eu faço análises, pode ser análise estatística, análise comportamental em cima desses números, mas sem decriptar ainda. Então, enquanto ajuda em alguns cenários, não resolve, por exemplo, se um malware está trafegando ali dentro de uma comunicação criptografada. Então, se o malware está sendo entregue para o usuário por esse canal, esse caso não ajuda. Tem um cenário de key scraping, esse aqui é um cenário um pouquinho diferente, e com a nuvem ele tem sido usado em alguns lugares, que é você instalar um agente no seu servidor, onde o usuário está fazendo o acesso, e ali, esse agente ele fica exportando as chaves e o tráfego que entra e sai desse servidor para uma ferramenta externa, e aí nessa ferramenta externa ele faz a correlação, olha, essa chave para decriptar esse tráfego, e aí ele gera os pacotes já decriptados para alimentar alguma ferramenta. Tem vários desafios aí, porque essa correlação é uma coisa complexa e muitas vezes ela simplesmente não funciona. Tá? E aí sim a gente entra para as opções de decriptar, né, que é realmente fazer o trabalho ali de decriptação. O que eu mais vejo hoje nos clientes é essa quarta opção aqui, que é entrar em cada uma das ferramentas que precisa ver o tráfego e ativar a decriptação. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação web, e aí eu vou lá na minha solução de WAF, Web Application Firewall, preciso fazer a decriptação nele para poder inspecionar o que está acontecendo. Depois que passou do meu WAF, esse tráfego chega no meu ambiente e preciso fazer a decriptação de novo, porque a minha solução de firewall de perímetro precisa decriptar para aplicar algumas filtragens por aplicação, por exemplo. Passou dele, bate no IPS, o IPS, para conseguir fazer toda a parte de checagem ali de payload, ver se não tem ataque, precisa fazer a decriptação de novo. Então, ativar o TLS em cada ferramenta, além de você ter
decripta uma, duas, três, quatro vezes, você tem um impacto de performance muito grande nas ferramentas. Então, quando a gente já viu por experiência aqui, habilitando TLS, por exemplo, em solução de Next Generation Fire ou IPS, a penalização de performance bate 70%, 80% em muitos casos. Isso daqui é um ponto de atenção aí, e muitas vezes faz com que as empresas não habilitem a decriptação. Dá para fazer com appliance dedicado? Sim, tem clientes que fazem isso, então eu compro uma caixa que só faz decriptação de TLS e coloco ela na rede para ela fazer a abertura desse tráfego para mim, e daí eu alimentar outras ferramentas. Só que ferramentas desse tipo aqui tem uma dificuldade que a solução com que um packet broker, que o Gigamon não tem, que é de fazer o tráfego passar por várias ferramentas, seja em linha, seja como cópia de tráfego, e fazer filtragem inteligente. Então, eu tinha comentado o caso do WAF, por exemplo. O WAF é um protocolo, é uma solução que precisa ver o tráfego de aplicação web. Ela não precisa ver o tráfego de banco de dados, de AD, nada disso. Então, eu pego só o tráfego de porta 80, 443, só das portas onde tem tráfego de aplicação web, mando para o WAF e faço a decriptação numa solução, mas eu só filtro e mando só esse tráfego para ela. Com um appliance dedicado, fica bem difícil de fazer esse tipo de filtragem, que com um broker é muito simples de fazer. Legal? Vou fazer uma pausa aqui. Caio, tem alguma pergunta no chat que para a gente responder ao vivo aqui para o pessoal? Sim, apareceu uma pergunta aqui. Legal. Na topologia inline, o Gigamon deve necessariamente ser o gateway proxy da rede para funcionar neste modelo? Na verdade, eu vou ter os slides aqui já na sequência. O Gigamon ele entra fisicamente na rede, fisicamente nas conexões que ele vai interceptar. O Gigamon ele é transparente para a rede, ele entra na rede de forma parecida com o IPS, né? Ele fica transparente, não tem IP, não participa do roteamento, enfim, ele só entra ali realmente para o tráfego passar por ele, e na medida que o tráfego passa por ele, ele faz a decriptação. Então, você não precisa configurar proxy, não precisa configurar nada disso. Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um cenário que é um cenário comum de perímetro da rede dos clientes que a gente conversa bastante aqui. O cliente tem um roteador de borda, ele tem um firewall de borda, e aí ele tem aqui as ferramentas dele, e embaixo o switch que conecta com a rede interna. Esse aqui é um cenário bastante comum aí de perímetro corporativo. Na nossa linguagem do Gigamon, essas conexões aqui, esses links, né, essas conexões físicas entre os equipamentos, a gente chama de rede inline, chama de inline network. E aqui do lado são ferramentas em linha, são ferramentas que processam o tráfego ali em linha. O tráfego passa por ela para ela fazer a inspeção e chegar até o outro lado. Quando você vai colocar o Gigamon dentro do ambiente, ele entra aqui, ó. Eu tiro as ferramentas que estavam fisicamente no meio do caminho, coloco o Gigamon aqui, e daqui a gente passa a fazer a conexão, a gente passa a fazer a abertura de SSL no próprio Gigamon. Então eu faço offload, eu deixo de abrir SSL, por exemplo, aqui nessa caixa e aqui nessa caixa, e passo a abrir no Gigamon. E aí o Gigamon faz o tráfego já decriptado passar em linha nas várias ferramentas que eu tiver aqui conectadas. Então, fazendo isso, a gente salva muito recurso dessas caixas aqui. Quando você habilita o TLS, para quem já teve a experiência de fazer isso, sabe que o penalty de performance é grande, né? Então, fazendo isso daqui, e uma coisa legal do Gigamon é que ele faz isso numa placa, no hardware dedicado, exclusivo para isso. Ele tem muita performance. Então, a gente tem caixas pequenas para ambiente pequeno, até caixas para ambiente aí de operadora para fazer esse trabalho. Ao mesmo tempo que a gente consegue fazer essa tratativa em linha, eu posso gerar cópia do tráfego decriptado para ferramentas que funcionam só out of band, funcionam só com cópia. Então, por exemplo, se eu tenho um IDS, se eu tenho uma solução de NDR, tenho uma solução de DLP, tenho uma solução de NPM, que monitora a performance de rede, todas essas ferramentas geram visibilidade melhor com o tráfego decriptado. Então, aqui a gente pode gerar cópia para eles a qualquer momento. Tá. Respondi, Caio, aqui com esse slide, deu para ficar claro? Acho que sim, né? Sim. Até entrou uma outra pergunta aqui. Uhum. Em relação ao usuário, ao acessar um site de internet banking, ele poderia questionar que estão monitorando algo pessoal, Perfeito. que poderia pôr em risco o acesso? Sim, ele poderia. Quer saber sobre o...
Sobre uma Né? Quando está exceção, por acessando exemplo, um né? site que tem informação sigilosa ou confidencial, né? Quais seriam riscos e depois você pode explicar como a gente mitiga isso. Legal, bacana. Sim, isso é um problema, uma questão, né? É uma questão de liability aqui. A gente precisa. Tem coisas que a gente não pode decriptar, tem coisas que não deve ser decriptado. Então, precisa ser feito sim um processo para categorizar e diferenciar o que tem que ser decriptado ou não. Então, no Gigamon a gente faz isso usando uma interface. Eu vou abrir ela aqui já na sequência, onde a gente define, né, a configuração para fazer essa lógica de encaminhamento de tráfego que eu expliquei aqui. Eu defino qual tráfego vai passar por qual ferramenta, e isso que vocês perguntaram agora se define dentro da política de decriptação. Então, é na política de decriptação que a gente entra nesse nível de detalhe, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês um exemplo. Deixa eu logar aqui na minha ferramenta de... Essa daqui é a carinha do Gigamon. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática. E se vocês tiverem dúvidas também, ou quiserem perguntar alguma coisa aqui durante a demonstração, podem ficar à vontade, tá? Aqui, para a gente definir no Gigamon como que a gente vai tratar o tráfego, primeiro, né, tá tudo já conectado aqui no Gigamon, então já tem as conexões com Fire, com Switch, com as ferramentas todas, né? O que a gente faz aqui para fazer o tráfego passar nas ferramentas é uma configuração de mapa de tráfego. Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês de mapa que eu estou pegando todo o tráfego que está passando, que está, por exemplo, aqui é a conexão que eu tenho com o Fire, aqui é a conexão que eu tenho com o Switch. Então, do lado esquerdo o Fire, do lado direito o Switch. Quando o tráfego entra aqui no Gigamon, a gente define os filtros. Então, por exemplo, aqui eu defino, quando a gente chama de mapa aqui, na verdade é um mapa de encaminhamento. Aqui eu defino qual vai ser o tráfego que eu quero decriptar. Eu escolho qual é o tráfego que eu quero selecionar aqui para passar pela minha inspeção. Então, a filtragem ela pode ser feita de forma mais básica, né, inicial, ou eu posso usar critérios um pouco mais avançados. Nesse caso aqui, eu estou colocando para pegar todo o tráfego TCP na porta 443, e todo o tráfego TCP da 443, ele vai ter essa tratativa aqui. Ele vai entrar, vai passar primeiro pela decriptação de tráfego. Então, aqui, eu escolho qual é a placa e eu posso agrupar várias placas aqui. Então, dependendo do modelo de equipamento Gigamon que você usa, você pode agregar performance colocando várias placas de processamento. Eu defino se eu estou fazendo uma decriptação para o cenário inbound, e eu posso importar aqui os certificados para fazer a decriptação do inbound, ou o cenário outbound, e aqui eu coloco o certificado que a Gigamon usa para reassinar as comunicações na saída de internet. E descendo aqui na parte de policies, eu falo o que eu quero decriptar e o que eu não quero. Então, por exemplo, ó, quando eu falo aqui eu falo, por exemplo, que a parte de serviços financeiros, né, que a gente tem a categorização, a gente tem uma base, a Gigamon mantém uma base de categorização aqui dos acessos, eu falo, olha, serviços financeiros eu não quero que decripte. Eu venho, seleciono serviços financeiros e marco para não decriptar. Então, a gente faz a tratativa, identifica se é serviço financeiro, opa, essa eu não decripto, passa sem decriptar para frente. Por outro lado, eu posso ser bem cirúrgico, eu falo, olha, a aplicação Web Server 01 aqui que eu tenho, essa é uma aplicação importante, eu quero decriptar porque eu quero ver esse tráfego lá nas minhas ferramentas. Então, a gente coloca ela aqui. E aí eu tenho outras que, cara, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de portais de internet, que na demonstração eu vou usar um exemplo de um portal, esse eu quero que decripte, eu quero que ele mostre decriptado. O que acontece com o tráfego aqui? Depois que ele chegou aqui, a gente fez a decriptação, eu envio ele em linha para o IPS, então as duas portas do IPS elas estão conectadas aqui no Gigamon. Depois que ele volta do IPS, eu gero uma cópia desse tráfego para mandar para uma ferramenta aqui, eu vou usar um Wireshark para mostrar, e depois disso eu reencripto o tráfego e mando para a rede. Então, é uma construção realmente bem visual aqui. O tráfego criptografado vai ter essa tratativa, todo o resto do tráfego eu quero que passe direto aqui no meu IPS sem precisar da inspeção do SSL. Então, no Gigamon eu consigo ser bem cirúrgico, falar, olha, esse tráfego desse IP nessa porta manda, o tráfego desse IP dessa outra porta não manda. E isso dentro do Gigamon significa que não vai passar pela placa que processa o tráfego, então é bem eficiente. Tá? Então, para dar um exemplo prático aqui, apliquei a decriptação aqui no ambiente, e ele mostra, por exemplo, quando eu importo o certificado da minha aplicação Web Server 01 no Gigamon, para o usuário final que está fazendo a checagem, ele não tem a menor ideia. Esse certificado aqui foi emitido pela empresa e fim de papo, para ele é bem transparente. Quando eu estou fazendo um cenário de decriptação para navegação na internet, é diferente. Quando eu abro aqui o certificado,
ele mostra que quem está emitindo o certificado do UOL é o Gigamon. Então, tem uma diferença aqui. O Gigamon está on the fly, ele recebeu o certificado do UOL, ele pega os atributos do certificado, ele gera um certificado novo e apresenta para o cliente. Isso só funcionou porque esse cliente aqui confia no certificado ser assinado pelo Gigamon. Isso é importante. Legal? E aí, se eu tiver um serviço financeiro, por exemplo, que eu não quero decriptar, ele mostra aqui, olha, cara, esse certificado foi emitido lá para o Banco do Brasil por esse emissor aqui, esse tráfego não foi decriptado. Se tivesse sido decriptado, ele apareceria aqui para você igual esse cara aqui, igual esse CA.gigamon. Respondeu, Caio? Acho que deu para ter uma... Deu para dar uma visão, né? Acho que sim. Bom, Gerson, Gabriel, qualquer coisa, se ficou mais alguma dúvida, pode mandar aí no chat que depois eu pergunto para ele. Legal. Agora que o Gerson perguntou aqui mais uma coisa. Show O de bola. tráfego leste-oeste, que geralmente é capturado via a GigaView VM. Como e onde é tratado? O tráfego leste-oeste, captura o GigaView VM, para quem não conhece, ele é a solução da Gigamon que faz a captura de tráfego dentro do ambiente VMware, dentro do ambiente virtualizado. Então, imagina que eu tenho duas VMs se comunicando e o Gigamon ele captura o tráfego lá dentro do ambiente virtualizado e faz esse tráfego ser entregue para alguma ferramenta que vai analisar esses pacotes. Então, ele entra na categoria aqui de análise passiva. Então, você conseguiria... a diferença aqui é que, ao invés de ser o TAP, seria o GigaView VM gerando a cópia dos pacotes aqui. Então, ele entra nas mesmas restrições que eu comentei aqui do passivo. Ele vai poder abrir cifras mais antigas, que fazem troca de chaves usando o algoritmo RSA, né, com chave pública e privada estáticas, mas com as cifras mais novas ele é penalizado. Ele precisa estar em linha para a gente poder fazer. Legal? Bom. Bacana. Mais alguma aí, Caio? Sim, veio uma pergunta aqui que é, em relação ao ECC curva elíptica, qual a melhor abordagem? Em relação a esse, na verdade, a abordagem para o ECC não muda para a gente, tá? O Gigamon, ele suporta praticamente todas as cifras modernas para fazer a decriptação. Então, primeiro, né, você tem que avaliar se ele está usando, ele normalmente usa Diffie-Hellman ali na negociação, então você precisa estar em linha para fazer essa decriptação. O mais importante aqui é você checar se a cifra, se o cipher switch que você está usando na sua aplicação, ele é um cipher switch suportado do lado do Gigamon para fazer a decriptação. Esse é o ponto é o ponto chave aqui em relação aos algoritmos específicos, né? O Gigamon ele pode tratar de formas diferentes, tá? Tem muitas opções de configuração. Então, eu posso, por exemplo, fazer split da conexão, nem sempre é bom fazer isso do ponto de vista de segurança, mas eu posso fazer split. Então, com o servidor eu negocio de uma forma, mas com o lado cliente, com o lado interno eu negocio com outro protocolo. O ideal, normalmente, é manter os dois iguais para ser realmente transparente, mas a gente tem essa opção de fazer esse split e usar, por exemplo, para um lado da conexão uma cifra que faz troca de chaves baseada em RSA, e aí eu consigo decriptar dali para frente com cópia. Então, dá para fazer esse tipo de cenário também. Mais alguma aí, Caio? Não. Legal. Então, quais são os casos de uso? Então, para que a gente faz essa decriptação, então? Vou mostrar os casos de uso mais comuns que a gente vê aqui no Brasil, com vários clientes usando, né? Quais são as ferramentas típicas? Poxa, tem o WAF, tem o IPS. Normalmente, o interesse de tráfego é um usuário vindo da internet falar com uma aplicação hospedada aqui no servidor. Então, o usuário vem daqui, passa e vai falar com uma aplicação que está hospedada aqui desse lado. Nesse caso aqui, o tráfego em geral passa pelo AF, passa pelo IPS e chega até o servidor. Então, esse cenário aqui é um cenário inbound, ele é bem comum. Para ele funcionar, novamente, precisa estar em linha aqui bonitinho. E a qualquer momento que está em linha, o Gigamon ele pode gerar cópia de tráfego para outras ferramentas. Então, eu posso gerar essa cópia de tráfego não para uma, mas para várias. Então, imagina que você tem, sei lá, um DLP, que nem eu comentei, né? DLP, IDS, NDR, NPM. Eu posso conectar todas elas aqui no Gigamon e a gente não tem limite para fazer esse envio de tráfego aqui para essas ferramentas. Tá. Outro cenário comum é o cenário de navegação na internet, e isso vai fazer sentido com ferramentas que fazem análise de malware, né, que fazem análise da comunicação do usuário falando com a internet. Então, o tráfego do usuário, na hora de sair para a internet, ele passa na solução de anti-APT, de anti-malware,
vai para a internet, na hora que o tráfego está voltando, né, quando vem o arquivo malicioso, ou quando vem a página com script malicioso, esse cara aqui inspeciona em linha também antes de entregar o tráfego para o usuário. Esse caso aqui é bem comum, tá? Muitos clientes usam isso com frequência. Um outro aqui é da gente colocar, é uma variação, na verdade, do cenário em linha. Por exemplo, quando eu quero pegar o tráfego do usuário interno, falando com as aplicações no data center. Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar e colocar o Gigamon interceptando os links entre essa comunicação do usuário e o data center. O tráfego vai sair do usuário, vai chegar até o Gigamon, a gente decripta, alimenta as ferramentas, reencripta e entrega até os servidores. Então, com cenários de movimentação lateral, a gente vê mais clientes falando desse tipo de coisa aqui, né? Tem alguns desafios, né, de conseguir encaixar isso dentro da infraestrutura, mas a gente tem visto bastante gente falando disso. E um que é mais recente, até então eu estava falando sempre de ferramentas que funcionam em camada 2, né? IPS, Sandbox, esses caras aí, todos eles, o tráfego passa e eles funcionam de forma transparente na rede. Mais recentemente, a Gigamon, na release 5.11, a gente consegue pegar e fazer a decriptação também para ferramentas que funcionam em camada 3. Então, por exemplo, que nem nesse meu desenho aqui, ó, eu tenho um Next Generation Firewall que é usado para fazer a segmentação do meu data center, né, que filtra todo o tráfego do usuário e às vezes ele filtra o tráfego entre servidores, o tráfego de um servidor para chegar no outro passa por um firewall, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente sempre está falando de um volume muito grande, sempre gigas e gigas de tráfego aqui, quase ninguém habilita SSL Decryption aqui. Então, nesse caso, qual que é a ideia? O tráfego do usuário vai chegar até o servidor, ele vai passar pelo firewall. Antes de chegar no firewall, o Gigamon faz o decryption, né, passa no firewall, o firewall faz as inspeções, e aqui você pode usar um Next Generation Firewall que tem IPS, anti-APT, várias funcionalidades de análise de camada 7 ali, e depois da inspeção o Gigamon reencripta e devolve o tráfego para a rede. Então, isso daqui a gente faz um offload para esse tipo de ferramenta, com a mesma capacidade de eu gerar cópia para outras. Então, esse daqui é um cenário bem legal, bem novo, foi desenvolvido a pedido de vários clientes no Brasil e fora dele também. Legal? Eu coloquei aqui esse slide porque um ponto-chave aqui, né, pensando mais na parte de operacionalização da coisa, né? Gerenciar certificados é um trabalho que já existe e já dá bastante trabalho, é um trabalho que dá bastante trabalho, né? Então, quando você coloca o Gigamon, ele passa a ser, sim, um ponto de gestão dos certificados. Eu preciso importar, eu preciso trocar quando expira, eu preciso fazer as renovações. Enquanto que uma abordagem manual pode funcionar para um cliente que tem poucos certificados, a gente tem integração nativa com o Venafy. O Venafy é um parceiro tecnológico da Gigamon para fazer essa automação. A gente entende que isso é importante, é por isso que esse tipo de integração aqui existe, tá, pessoal? E por fim, aí é um pouco mais da experiência prática que a gente desenvolveu aqui. Tem perguntas aqui, Caio? Eu vi que chamou a mãozinha aqui. Não, beleza. Tem. Não, tem sim. Tem? Beleza. Como funcionaria no caso do cliente utilizar um proxy cloud? Proxy Cloud. Na verdade, no caso do Proxy Cloud, você precisaria fazer a decriptação no proxy na nuvem, né? Porque ele está na cloud, o tráfego passaria pelo Gigamon, mas o Gigamon não alimentaria o Proxy Cloud dentro do seu ambiente, ele não está lá. No cenário do Proxy Cloud não dá para usar, não tem como colocar ele lá não. Mas, pensa bem, se eu tiver qualquer outra ferramenta que precisa do tráfego no meio do caminho, imagina, por exemplo, uma solução anti-APT, eu posso pegar a comunicação entre o usuário e o proxy da nuvem, decriptar ali e mandar para a sua solução de anti-APT antes mesmo do tráfego chegar no proxy. Então, dá para fazer esse cenário. Desde que ele esteja na infraestrutura que você cuida, desde que ele esteja numa rede gerenciada. Quando a gente está falando de proxy na nuvem, normalmente o usuário não está dentro da empresa, né? Normalmente o usuário está fora, ele está em casa, está em algum outro lugar. E aí o tráfego não passa pelo Gigamon em nenhum momento, né? Então tem que tomar esse cuidado. Dentro da empresa é possível fazer esse cenário, fora da empresa não, porque está na nuvem. Tem mais alguma, Caio? Opa, estava no mudo. Não tem não. Beleza, então tranquilo. Sobre considerações práticas, né, na hora de implementar, já acompanhei algumas implementações aí no Brasil e
tem sempre um desafio, né? O desafio de você não estar fazendo a inspeção e passar a fazer. O que eu posso já compartilhar de experiência é que decriptar tudo de cara não é uma boa prática, independente da solução que vocês estiverem usando. Então, se você estiver fazendo no próprio IPS, se você estiver fazendo no Gigamon, tem que ser cirúrgico, você tem que ir lá e definir uma aplicação, começar a fazer a decriptação dela, entende o comportamento, valida que não teve nenhum impacto negativo. A gente já pegou, por exemplo, aplicações que usavam certificado pinado, ou seja, o lado cliente fazia a validação do certificado do servidor, e quando você faz a decriptação no meio, essa validação não funciona. Então, vocês têm que tomar o cuidado na hora de implementar, para ver se você não está impactando isso daí. Já vi cliente, por exemplo, colocando para funcionar, e no dia seguinte teve que fazer rollback porque estava impactando a aplicação com certificado pinado. Esse é um ponto-chave aí de dica, né? Um outro ponto-chave é começar sempre de forma faseada. Começa com algumas aplicações, vai expandindo o escopo, expandindo, até o ponto em que você protege todas aquelas que você precisa proteger. Tem que usar uma abordagem baseada em gestão de riscos, né? Tem que pegar, selecionar aquilo que precisa e aí sim fazer a decriptação. Até mesmo para a parte de categorização de URL, né? Começar com poucas, com algumas específicas, que são conteúdos que reconhecidamente tem malware, tem conteúdo malicioso, e aí sim você vai expandindo para outras. Então, já vi, por exemplo, o cliente coloca, no primeiro dia, coloca lá, por exemplo, para pegar todo o tráfego do Office 365, e aí vira um problema, ele tem que fazer rollback. Tem que fazer com calma, com faseado, usando uma abordagem bem estratégica, né? Não é uma coisa que você pega, vira a chave, coloca lá e já funciona de vez de primeira, tá? Isso vale para qualquer solução de decriptação de TLS que vocês ouvirem na vida de vocês. Caio, tem perguntas? Não. Não? Legal, então para resumir, pessoal, vou falar aqui... Rapidinho, Magnão. Só queria avisar para o pessoal, o Klaus acabou de mandar uma mensagem no chat, para vocês enviarem uma mensagem para ele no celular, que aí ele passa para vocês o voucher do iFood, tá? Então, no final aí da apresentação, pode mandar um WhatsApp para o Klaus, que ele vai compartilhar com vocês o voucher do iFood, tá? Pode ir, Magno. Beleza, eu ganho voucher também? Também quero, hein? Beleza. Falei 2 para você. Obrigado. Então, para resumir, para a gente encerrar aqui, principais benefícios de usar a decriptação TLS, usando essa abordagem que eu mostrei aqui, tomando esses cuidados que eu comentei. Primeiro, colocar uma luz ali nos pontos cegos do ambiente. Segurança precisa de visibilidade, né? Você não consegue proteger aquilo que você não consegue ver. Então, abertura de TLS, se vocês entrarem no Framework Attack, tá lá, tem uma técnica falando só disso. Então, importantíssimo fazer a abertura de SSL. O tráfego TLS 1.3 está crescendo. A gente vê todo mundo usando muito TLS 1.2, mas de 30% a 40% do tráfego já é TLS 1.3. Então, e a tendência é crescer mais, porque o benefício de usar ele de performance é significativo. Então, tem que se preocupar com isso. Quem é de segurança tem que ficar de olho se as ferramentas não estão ficando cegas aí ao longo do tempo. Ganho de performance é um ponto-chave, né? Não abrir o SSL na ferramenta, no IPS, no Next Generation Firewall, no WAF, traz um ganho de performance, vocês podem fazer na prática, é de 70% a 80%, tá? Então, isso daqui é uma coisa que é um benefício muito claro, e fazendo a decriptação você ganha o benefício de olhar qual é o tráfego legítimo e qual é malicioso, e você consegue proteger os seus recursos críticos lá. Então, legal, pessoal. Essa daqui foi a apresentação, espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei até aqui. Beleza, fala aí, Caio. Tem aqui 2 perguntas, tá? Legal. A primeira é quais são os principais concorrentes, e a segunda é se há integração do Gigamon com Unisys Stealth Aware. Não sei se você vai saber que solução é essa. Desconheço, mas... Gerson, se você puder só explicar... Bom, eu vou até falar, se for uma ferramenta que receba tráfego de rede, tá? Ou seja, ela precisa escutar o que está acontecendo no ambiente. Se não for uma solução baseada em agente ou monitoramento de SNMP, sim, poderia se integrar, tá? Mas a gente pode depois pesquisar melhor como ela funciona e mandar uma resposta mais completa para você, tá? Aí fala sobre os concorrentes. Né? Legal, não. O maior concorrente é não fazer nada, né? Muito cliente, esse é o maior concorrente que a gente tem, o cliente não decripta.
E o segundo maior concorrente é a decriptação dentro das próprias ferramentas. Tá? Então, esses são os dois maiores concorrentes. Olhando para outros players que fazem isso, a Gigamon está muito na frente de todos eles. A F5 é um concorrente, a F5 faz decriptação também. Tem alguns outros players parecidos com a F5, né, a 10, por exemplo, que são players de nicho, né? Eles trabalham naquele cenário de caixas dedicadas para fazer SSL, né? Então, esses caras são concorrentes, sim, nossos. E os outros concorrentes são fornecedores de packet broker em geral, aí que vocês vão achar na internet. Procura packet broker, vocês vão achar a gente e os concorrentes lá também. Magnão, uma outra pergunta que apareceu aqui, o André está perguntando para a rede 5G, qual que é a nossa abordagem? Para a rede 5G é diferente, vou até parar o compartilhamento que eu preciso usar um outro slide, só um minutinho. Deixa eu parar aqui, vocês conseguem ver minha tela? Estou vendo. É um assunto mais específico, né? No cenário de 5G, o que acontece, né? O cenário do 5G, ele muda bastante. Para quem trabalha em operadora, ele vai fazer muita diferença da forma como a coleta de tráfego em geral é feita, né? Tradicionalmente, a coleta de tráfego ela era feita na rede, na infraestrutura, né? Então, você tinha lá TAPs e espelhamentos conectados na infraestrutura. O que acontece aqui? A gente está mudando no 5G, esse mundo ele está virando não só virtual, ele está ficando containerizado. Então, todas as funções de rede, todos os serviços, eles vão passar a rodar de forma containerizada. Então, a Gigamon tem duas abordagens aqui. Isso depende da implementação 5G que você está fazendo. Se você estiver fazendo uma implementação que usa Service Communication Proxy dentro do seu ambiente 5G, a gente tem integração com alguns Service Communication Proxies para a gente receber a cópia do tráfego, mas o Service Communication Proxy manda para a gente já o tráfego decriptado. Né? Esse é um ponto-chave aqui, porque a gente está trabalhando com cópia de tráfego, a gente não está em linha. Então, essa daqui é uma das abordagens. E a segunda abordagem é quando você usa um sidecar, quando você usa um sidecar dentro da própria estrutura. E aí, novamente, o tráfego já chega criptografado no Gigamon. Por que não dá para decriptar o tráfego aqui? Porque a gente não está em linha, não vai ter o tráfego passando no Gigamon e o Gigamon não vai fazer esse papel. Pela especificação do 3GPP, ou Service Communication Proxy, ou Sidecar são os caras que vão poder assumir esse tipo de papel dentro da infraestrutura. Tá, André? Acho que é uma discussão bem específica de 5G, acho que vale a pena a gente fazer uma sessão só para falar de 5G depois aí com operadoras. Bacana, pessoal. Caio, considerações finais aí para o webinar? A gente já está chegando no final aqui do nosso tempo. Não, só agradecer aí o tempo de todo mundo. Caso vocês tenham alguma dúvida mais específica, pode mandar um e-mail para a gente marca aí uma sessão para entrar mais no detalhe, discutir algum use case específico do ambiente de vocês, tá? A gente quis hoje falar sobre decriptografia porque é um assunto relevante, principalmente do ponto de vista de segurança, tá? Ele tem se tornado hoje uma brecha de segurança nas empresas e a gente só queria mostrar para vocês uma das diversas possibilidades que vocês podem implementar no ambiente de vocês para melhorar a visibilidade e a postura de segurança de vocês no ambiente, tá bom? A gente queria agradecer novamente o tempo de todos e a gente fica à disposição, tá bom? Legal. Show de bola, pessoal. Vou agradecer também, muito obrigado aí por assistirem. Conteúdo técnico da apresentação, a gente deve disponibilizar no site da Gigamon e a gente deve disponibilizar no canal do YouTube da Gigamon também. Se você ainda não é cadastrado, entra no community.gigamon.com, se cadastra, tem muito conteúdo aberto lá para quem já usa Gigamon, para quem quer entender melhor como o Gigamon funciona. E fiquem à vontade para procurar a gente também. Valeu, gente. Obrigado, um abraço.